Bom, pessoal, agora essa daqui é a correção da segunda parte da tarefa de segunda-feira da interpretação, né, da reportagem Medo, Medinho e Medão, de língua portuguesa, tá bom? Hoje nós vamos corrigir a página 257, tá? Então vamos lá, peguem aí o livro do Vem Voar na página 257. Vamos relembrar a reportagem, né, que falava sobre os medos das crianças, né? Uma reportagem destinada para as crianças. Medo, medinho e medão. Considerando as informações apresentadas na reportagem, responda: como o medo pode ser útil ao ser humano? Explique. Bom, no texto, né, é explicado pra gente que o medo ele é muito útil para nos ajudar a nos preservar, né? É graças ao medo que hoje o ser humano ainda está aí na face da terra, né? Porque o medo faz com que a gente fique em alerta, né? De maneira útil, né? Que a gente fique pronto para fugir do perigo, para evitar o perigo, né? Muitas vezes por medo é que a gente não faz coisas que poderiam nos levar à morte, né? Algumas aventuras. É claro que tem algumas pessoas que desafiam, né? Um pouquinho, desafiam o mundo, né? E assim não tem muito medo, mas ele é muito importante para nossa preservação, tá? Então, aqui a resposta seria assim: em algumas situações, o medo pode servir de mecanismo de defesa para o ser humano, né? Despertando a atenção para agir e enfrentar situações de perigo. Então, dessa maneira que ele pode ser útil pra gente, tá? Quando a gente vê que tem algum bicho, por exemplo, que pode nos prejudicar, né? Então a gente evita, né, chegar perto, a gente evita chegar perto de um cachorro ou de um animal selvagem, né, que possa nos prejudicar. Então, o medo ele ajuda bastante nesse sentido, para a gente evitar o perigo, tá? A gente pode ficar longe de animais que tenham veneno, como por exemplo o escorpião, a cobra, né? Tem vários animais aí que podem nos levar à morte com a picada deles, né? Então a gente pode evitar, o medo nos ajuda muito nesse sentido. Agora, quem não tem medo, às vezes pode sofrer um acidente muito grave, né? Andar em alta velocidade no carro, andar sem o cinto de segurança. Tem várias coisas assim que as pessoas não têm medo, né? Não tem medo de pegar Covid, né? E aí elas podem se prejudicar muito, tá? Então, segundo a reportagem, apesar de ser um sentimento comum, em algumas circunstâncias o medo pode virar um problema. Em que situações a pessoa que sente o medo precisa pedir ajuda? Justifique copiando um trecho do texto, tá? Então, olha, o medo ele pode nos ajudar, mas ele pode ser prejudicial também. E ele é um problema quando paralisa a pessoa amedrontada, impedindo-a de fazer algo. Agora vamos ver um trecho do texto que falava isso, ó. Quando o temor é tão grande que nos impede de fazer algo que a gente tem que fazer, né, como por exemplo ir à escola, né, ir à natação, ir ao supermercado, fazer coisas assim do dia a dia, né, ir passear, né, ou nos deixa muito tristes, é preciso contar para os pais e pedir ajuda, tá? Então, nessas situações em que o medo nos paralisa, ele impede a gente de fazer coisas simples do dia a dia, como até mesmo brincar, né? Aí ele pode estar sendo um problema muito sério. E aí a gente tem que pedir ajuda para os pais, né? Conversar com o adulto para poder procurar orientação, tá bom? Então esse é o trecho aqui, ó, a professora colocou entre aspas para vocês verem o trecho do texto, tá? Agora a quarta questão. Em relação à finalidade, né? Finalidade é o quê? Para que serve, né? É possível dizer que a reportagem Medo, Medinho, Medão foi escrita para que ela foi escrita? Para nos informar, né? Para informar as pessoas sobre as reações
desencadeadas pelo medo e encorajá-las a assumir os seus medos, procurando ajuda caso deixe de fazer algo por causa desse sentimento, tá? Então ele serve para nos informar, né, que o medo pode ser útil, mas que ele também pode ser prejudicial e nos dando coragem para pedir ajuda, tá bom? Agora 5. Releia este trecho do corpo da reportagem, prestando atenção nas palavras destacadas. Vamos ver as palavras destacadas então. Em situação de perigo, acontece uma reação química muito. Deixa eu ver se meu dedo tá aqui, peraí. Acontece uma reação química muito interessante com o ser humano. Quando algo provoca medo, o corpo se prepara para uma suposta defesa e libera vários tipos de hormônios. Um deles é a adrenalina, que na corrente sanguínea aumenta os batimentos cardíacos, causa suor e pode fazer as pessoas tremerem. Tudo isso acontece para deixar a pessoa mais atenciosa e preparada para enfrentar a situação. Então agora vamos ver aqui a letra A, né? Nesse trecho são descritas algumas reações destacadas pelo medo. Que reações são essas, né? Como o aumento dos batimentos cardíacos, o suor e o tremor. Você já sentiu alguma dessas reações? Quais? Em que situação? Converse com os colegas e com o professor sobre isso. Bom, aí eu vi lá as respostas de vocês. Algumas fotos eu não consegui enxergar, né, o que estava escrito, que estava meio distante e estava meio fora de foco. Eu consegui ler a da Ana Carolina e a Ana Carolina diz que já sentiu alguma dessas reações, né? O coração bater forte, né? O suor, o tremor. E ela sentiu em que situação? E ela sentiu em qual situação? Ela descreveu lá que é nas situações assim de prova e nas situações em que a lição é muito difícil. Ela sente essas reações no corpo dela quando ela sente medo, né? E aí, pessoal, amanhã nós vamos corrigir a terceira parte. Então, guardem aí, ó, as palavrinhas destacadas, um deles e tudo isso. E aí nós vamos continuar então a fazer a questão 5 amanhã, tá certo? Então, pessoal, a tarefa de hoje, como eu já falei no vídeo anterior, é aí a atividade sobre a acentuação das palavras, da página 260 e 261, né? Nós vimos um vídeo lá da professora explicando sobre a acentuação das palavras, sobre as sílabas tônicas. E aí, com esse vídeo e com a ajuda do texto, nós vamos fazer essas atividades e amanhã nós vamos corrigi-las, tá bom? Então, essa é a tarefa de hoje. É a tarefa de língua portuguesa, página 260 e 261. As sílabas tônicas, tá? Que são as sílabas que são mais fortes nas palavras. E aí nós vamos ver algumas regrinhas de acentuação para elas. Tá certo, pessoal? Então é isso daí, tá? Um bom dia para vocês e bons estudos.